Eu me chamo Igor Brito da Silva, eu sou estudante do Centro Universitário Internacional Uninter, do curso de Licenciatura em História. O meu RU é 2356453. O nosso tema do portfólio esse mês foi a criação de um jornal para debater as questões ambientais e sociais das construções na Transamazônica e da usina de Belo Monte, que se localiza na cidade de Altamira, no Pará. Então vamos começar. O nome do meu jornal se chama Portal Brasil Ambiental. E o meu tema da notícia é Altamira enfrenta impactos sociais e ambientais na inauguração da usina de Belo Monte. Queria mostrar o template aqui no vídeo, para vocês darem uma analisada. Nós vamos começar com uma breve leitura, porque eu quero adentrar na visão de Emílio Moran, que é um professor ambientalista da Universidade Estadual do Michigan, nos Estados Unidos. Vamos começar aqui com uma breve leitura, só um segundinho. Altamira se localiza no sudoeste do Pará. Ela é uma cidade que em pouco mais de 40 anos pegou duas infraestruturas de grande porte. A primeira foi a Transamazônica, em 1971 a 1973. E a segunda foi a usina de Belo Monte, que se iniciou no ano de 2011, mas ainda não está concluída, ainda está em conclusão. Nós vamos começar agora com a visão de Emílio Moran. Emílio Moran, ele é professor da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, e ele também faz parte do Núcleo de Pesquisa Ambiental, o NEPAM. Se eu não me engano, é pesquisador do Núcleo de Estudos Ambientais, me desculpem, o NEPAM. Então vamos com a visão dele. Cheguei em Altamira nos anos de 1972 para pesquisar sobre a Transamazônica. Presenciei a explosão populacional de 1.000 habitantes para 10.000 em menos de um ano. E o aumento de custo de vida e as rápidas transformações sociais e espaciais na cidade em função da velocidade da implantação da obra. Depois ele retornou em 2011 e disse a seguinte frase: ao voltar para a região em 2010, me desculpem, buscando estudar a usina de Belo Monte, fiquei surpreso ao me deparar com uma situação parecida, uma nova explosão demográfica de 75.000 para 150.000 habitantes em 2 anos. E uma série de problemas desencadeados por uma obra dessa magnitude. O que a gente entende sobre o que ele diz? Que os grandes investidores não aprenderam nada com isso. Porque se passaram 40 anos, a Transamazônica, desde os anos de 1973, quando terminou a Transamazônica, os indígenas vivem ocupando a rua, vivem ocupando a BR, vivem fazendo protestos para que seja retirada a Transamazônica, para que eles voltem a ter suas aldeias. Porque quando ela foi construída, os indígenas não acompanharam a evolução e eles tiveram que sair de suas aldeias, tiveram que abandonar os seus lares, abandonar suas famílias, abandonar todo o território que eles construíram por conta dessa construção. Não só os indígenas sofreram, como também a população local de Altamira sofreu. Os fazendeiros sofreram com essa evolução, todo o pessoal, todas as pessoas que moravam ali sofreram. E depois de 40 anos, eles trouxeram a construção da usina de Belo Monte. Ou seja, eles ignoraram todas essas manifestações, todas essas revoluções, tudo que foi levantado, todas as bandeiras que foi levantada e construíram mesmo assim a usina de Belo Monte em Altamira. Que a usina de Belo Monte se localiza na bacia do rio Xangu, que era um rio indígena, até então de propriedade indígena. E quando foi construída ali, todos esses indígenas perderam o seu rio, o seu território, e os indígenas que moravam na floresta ao lado do rio, do rio Xangu, da bacia do rio Xangu, ficou completamente submerso pela água, porque agora lá virou uma represa hidrelétrica. Então assim, os impactos sociais foram imensos e parece que os grandes investidores não aprenderam nada com isso em 40 anos. A Altamira sofreu muito. O governo do Pará prometeu em 2013, ou foi 2015, se eu não me engano, foi em 2013, só vou dar uma conferida. Sim, foi em 2013, prometeu que estaria abrindo hospitais públicos, escolas e melhorando a qualidade de vida da população. Mas foi completamente o contrário. O governo do Pará sequer se preocupou com isso. O aumento de vida subiu muito, as pessoas que já moravam ali ficaram sem acompanhar a evolução e foram à pobreza, a extrema pobreza, não conseguiram acompanhar o desenvolvimento. Foi evoluindo da sua própria forma, né? Ela foi evoluindo de uma forma torta, assim, sem auxílio nenhum. Apenas as pessoas que tinham dinheiro conseguiam sobreviver à cidade. Os moradores que já estavam ali não conseguiram acompanhar e sofreram muito com isso. Não só eles, como os indígenas que tiveram que se retirar de Altamira. Sofreram muito com isso. Sem auxílio nenhum do governo, a construção meio que tomou conta da cidade e a população que já estava ali teve que sair. Agora nós vamos ao segundo tema do trabalho, que eu teria que analisar a minha própria cidade e citar algo que impactou muito a população local. Eu sou de Grajaú, do estado do Maranhão.
Aqui em Grajaú, há 50 anos atrás, foi descoberta o polo gesseiro e o minério de gipsita, que Grajaú é uma cidade de 209 anos. E quando foi descoberto isso apenas há 50 anos atrás, foi quando o Grajaú realmente desenvolveu. Desenvolveu muito, muito rápido. Com esse desenvolvimento muito rápido, o Grajaú ele também foi desenvolvendo de forma torta. Só que aí que tem uma certa diferença. Os indígenas que habitavam nesse território, que é onde o minério de gipsita hoje, que inclusive é próximo ao meu bairro, teve o auxílio do governo, que são os indígenas da tribo Guajajara. Os Guajajara tiveram acesso a vários outros pontos de aldeia. O governo construiu aldeias próximas à cidade. Eles inseriram os indígenas dentro da cidade com todo o auxílio. Foi construída a aldeia aqui próxima ao meu bairro, que é a aldeia Morro Branco, e teve um auxílio governamental. E a cidade foi crescendo, mas o governo foi construindo escolas públicas, foi construindo universidade, foi construindo hospitais, e assim a cidade foi acompanhando. Foi crescendo de forma torta, mas acompanhando de uma forma mais lenta. Tanto que Grajaú hoje ainda está se encaminhando para se desenvolver de acordo com a velocidade que está se desenvolvendo, sabe? Devemos observar é a condição de vida do cidadão local. A minha avó, ela disse que na época que foi descoberta essa gipsita foi muito complicado para ela, porque ela era uma fazendeira que morava aqui. E como chegou muita gente de fora, Grajaú, ele teve uma evolução muito rápida. Em 50 anos a cidade passou de 1.000 habitantes para hoje, atualmente em 2020, tem 69,925 mil, com dados atualizados de 2019 e 2020. Então foi muito rápido também, teve uma evolução muito rápida. Uma cidade que já tem 209 anos, só começou a se desenvolver de 50 anos para cá, uma velocidade absurda. E também tem o minério, não só o minério de gipsita foi descoberto, mas também a terra fértil. Com a descoberta do minério de gipsita, eles viram que o território de Grajaú era fértil para soja e para milho. Então Grajaú se tornou um exemplo dentro do Maranhão de produção de milho, soja, gesso e de investimentos. A cidade cresceu muito rápido em pouco espaço de tempo. E foi esse meu trabalho. Eu espero que você que esteja assistindo tenha gostado das informações. Espero que vocês tenham observado o impacto que as infraestruturas grandes podem causar sem o auxílio do governo. E eu espero que tenham gostado da apresentação.